Bom dia, pessoal! Segunda-feira, 7:30 da manhã, bora começar mais uma semana. Pé direito, pé esquerdo, tudo junto. Bom dia a todos! Hoje a gente vai falar de um tema bem legal. Bom dia, Poli! Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é a questão do humor, né? Que é algo que muita gente tem me perguntado, né? Por que que tô... Oi, Fernanda, bom dia! Muita gente tem me perguntado a respeito disso, né? Dessa questão de oscilação e tem sentido muito essa questão energética, né? Desse movimento. E eu resolvi trazer esse tema já pensando aí na previsão, né? Astrológica dessa semana, que pede justamente essa calmaria, né? Porque nós estaremos aí vibrando com Plutão e isso vai trazer um movimento aí, né, onde as pessoas precisarão ter um esforço maior para se manterem em equilíbrio, para não deixar o medo dominar tudo, né? Então, bora começar aí essa semana, bora começar falando dessa energia, bora falar desse movimento. Eu acho que vai ser muito bacana a gente começar a trazer esse envolvimento energético, porque, gente, quando a gente fala de energia, não dá, né, pra gente negar que é algo que a gente não vê, a gente sente, né? E algumas pessoas tendem a puxar isso como religião, tá? Mas não é, porque na verdade Deus, ele não é religião nenhuma, né? Deus, são todas as religiões juntos e ele é uma energia. Eu não vejo, mas eu sinto, né? Então a gente fala muito a respeito disso para sintonizar as pessoas nessa energia. Deus não é religião, Deus é energia, né? O universo, ele vibra e traz pra gente aquilo que está na nossa energia, na nossa sintonia. Por isso que é importante, né, a gente sintonizar ali com algo que é bom pra nossa vida. Eu brinco que, né, não é à toa que descobriram o rádio, né, as frequências, né? Na verdade, foi uma descoberta maravilhosa. Bom dia, Paula. Foi uma descoberta maravilhosa, incrível, de uma coisa que já estava ali, ninguém criou, só foi descoberta, né? Então, isso foi importante para as pessoas entenderem que existe uma energia. Através disso vieram outras coisas que também funcionam à base dessa energia, dessa frequência, né? Então, é muito importante a gente falar de energia. Falando de energia, aproveitando aí o gancho para a gente já entrar aí no nosso assunto, né? Quem nunca se sentiu afetado, né, por uma energia? Seja uma energia interna ou externa, né? Nossa, eu cheguei num lugar, parece que eu tava bem, de repente foi me dando uma irritabilidade, foi me dando uma coisa ruim, foi me dando... Gente, quem nunca? Né? Então, mas a Juliana, eu não sou tão sensível. Não precisa, gente, ser tão sensível para sentir isso, tá? O que eu falo muito de sensibilidade é que algumas são mais afloradas do que outras, tá? Mas sensibilidade todo mundo tem, né? Então eu brinco que às vezes você entra num lugar, você tá super animada e bora, de repente começa a abrir boca, né? Nossa, parece que me deu uma nhaca, né? Eu brinco que é nhaca, né? Nossa, parece que me deu uma nhaca, tô com o corpo ruim, quero ir pra casa dormir um pouquinho. Por quê? Porque ali naquele ambiente tinha essa energia mais densa, onde o seu corpo precisou gastar mais energia sua, energia vital, né? Pra dar conta de fluir, de fazer com que você estivesse bem. Só que isso ele gastou mais combustível. Eu brinco que é igual andar com um carro com os pneus murchos. Gente, eu não entendo nada de carro não, tá? Eu tô falando uma coisa assim básica que a gente estuda na autoescola. Você tá andando com o carro com o pneu murcho. O que ele faz? Ele consome mais combustível. Por quê? Porque você precisa forçar mais o carro para ele sair do lugar.
Tem que acelerar mais porque o carro tá com pneu murcho. Então, assim, olha o quanto o nosso corpo é uma máquina perfeita. Ele entende que ali naquele local você precisa de mais energia vital e aí ele consome. Outra coisa que acontece. Nossa, acabei de almoçar e cheguei num lugar onde tinha tanta gente, aquele vucu-vucu, aquela coisa, nananana. De repente, passa uma meia hora, eu falo, nossa, parece que eu tô com o estômago vazio. Tô com uma fome, meu estômago tá roncando, mas eu acabei de almoçar. Como eu acabei de almoçar, tô com fome. Por quê? Porque a gente recebe essa carga energética, né, de energia vital através do alimento, através da água, através do sol, através da respiração certa, não aquela respiração mecânica. Então aí o que acontece? Vem através da fome essa sensação de que eu preciso jogar mais energia no meu corpo. Por que tem tanta gente? Isso é um assunto sério, tá? Tem tanta gente que é viciado em alguma coisa. Eu não tô falando só droga não, tá, gente? Tô falando doce. Nossa, parece que eu preciso de um doce, né? Porque o doce, ele traz essa energia do prazer. Quando a gente tá muito no automático, a gente precisa da energia do prazer, a gente precisa dessa serotonina na nossa vida pra gente relaxar um pouco, né? As pessoas que fumam. Por que a pessoa, lógico que não vamos entrar aí na parte farmacológica, né? Na parte fisiológica, a gente vai entrar na parte básica, tá? A pessoa que fuma, lógico que tem a nicotina, né? Que vai lá no nosso cérebro, né? Ativa, né? Todo aquele receptor nicotínico. Isso aí é uma outra parte, eu não vou entrar nisso, porque isso é uma parte de farmacologia que é o ó do borogodó. Mas, falando simplesmente de uma forma bem objetiva, a pessoa, além da nicotina relaxar a pessoa, enquanto ela faz o movimento de fumar, é uma respiração. Olha, não falei pra vocês esses dias, né, que é assim que a gente respira, a gente... A pessoa oxigena o corpo. Claro, oxigena o corpo, mas tem ali a nicotina, tem toda a parte ali que faz mal, né, sem julgamento, mas a pessoa tá oxigenando o corpo, né? Então, o que acontece muitas vezes quando a gente, né, precisa de algo? Nossa, acabei de comer, eu preciso de um doce. Nossa, parece que eu tô ali ansiosa, eu vou comer um doce. Essa questão da energia também, né? Eu sinto que preciso porque, né, isso gera um desequilíbrio físico, mental, emocional, energético. Então o doce ele dá uma regulada, né? E automaticamente melhora o nosso humor, né? Porque quantas vezes a gente não tá com o campo muito aberto e a gente tá pegando energia dos outros. A gente precisa entender que é um problema do outro, né? Então, eu tô lá, sei lá, tô trabalhando e aí eu recebo uma notícia ruim de uma pessoa. Cara, eu preciso ter esse filtro, eu preciso ter esse muro, eu preciso ter esse limite. Porque senão eu começo a me servir de esponja, de para-raio. E aí eu vou oscilar mesmo. Além da oscilação normal de ser humano, ainda mais nós mulheres, né? Por essa questão toda hormonal, né? Então, ainda mais nós que temos isso já como algo normal, como algo essencial para nossa vida, né? Então, assim, o que acontece quando eu ainda capto uma energia que não é minha? Né? Então, eu sempre falo que o orar e vigiar é importantíssimo nesse momento, né? Porque a gente precisa trazer isso para nossa vida do autoconhecimento para que as coisas fiquem leves. Então, estamos entrando em uma semana onde as coisas precisarão ser leves, onde a gente precisa buscar uma certa estabilidade,
Não dá para ficar oscilando tanto. Então a gente traz hoje o conhecimento. O que tá gerando desconforto aí, né, na minha vida e que tá me fazendo oscilar de humor. Eu não sei vocês, tá? Mas essa semana que passou foi uma semana bem desafiadora nessa questão de humor, né? Até comentei com algumas pacientes que eu atendi, falei, gente, que desafio lidar com essa questão da falta de paciência e uma certa intolerância, porque assim, as pessoas, elas não estão entendendo que existe um limite, né? Até comentei que eu acho que foi com a Ana Paula e com a Poliana a respeito disso. A gente fala, né? Eu falo muito nas minhas lives, para os meus pacientes, para as minhas amigas. Eu falo assim, cara, não controla, a gente não controla nada, né? E essa semana eu senti muito o desafio do controle, né? Na minha vida particular, na minha vida em consultório, as pessoas na minha vida como farmacêutica, as pessoas tentando ter controle sobre as coisas e que diretamente vinham até mim, né? Então, tentando ter controle até sobre mim. Então, assim, isso foi um desafio, porque o controle me gera uma falta de humor muito grande, né? Porque primeiro que a gente não controla nem a nossa própria vida, se bobear, que dirá a vida do outro. Então, assim, eu tive que ter muito jogo de cintura, né? Falei isso para algumas pessoas, muito jogo de cintura, porque assim, essa questão do controle foi algo chato de se lidar essa semana. Me gerou uma oscilação muito grande, tinha picos, tem hora que eu tava bem, tem hora que eu tava irritadíssima, e não com todo mundo, tá, gente? Mas é com algumas coisas que traziam aí um certo controle sobre mim, no qual nem eu tenho, que dirá o outro, né? Então, essa semana foi um desafio, né? Foi um desafio lidar com o humor, tá? Quem teve aí algum desafio a respeito disso, escreve aí embaixo. Vamos ver quanto mais gente, quem mais, né, teve esse desafio de se sentir oscilante, né? Por isso que eu quis trazer bem na segunda-feira esse tema, tá? As energias que geram essa oscilação de humor, né? Porque tem horas que parece que a gente tá bem e a gente entra num looping emocional onde parece que tá tudo dando errado. Eu tive até uma conversa aí, meio que informal com uma pessoa, e essa pessoa falou pra mim, Juliana, parecia que assim, eu tava super bem, de repente, do nada, me veio uma sensação de que eu não prestava pra mais nada, que por que eu tava aqui, por que eu tava vivendo, o que tava acontecendo comigo. Então, assim, aí eu falei, poxa, né? Ah, é mesmo, Lu, loucura. Uma montanha russa, Paula. Eu senti a mesma coisa, gente. Eu senti a mesma coisa. Uma loucura, uma montanha russa, uma oscilação de humor muito grande, né? Então, tinha horas que eu brincava e falava, gente, tô parecendo bipolar, porque tem hora que eu tô rindo, de repente eu tô querendo matar a pessoa, de repente eu tô tranquila, de repente eu tô... Foi uma oscilação muito grande, né? Então, assim, o que de tudo isso a gente pode tirar, né? Primeiro que as pessoas realmente elas precisam de limites, né? Isso é importante e eu sou a pessoa mais a favor do limite possível, né? Tanto que assim, às vezes a pessoa fala pra mim assim, nossa, aconteceu isso. Eu deixo a pessoa querer me contar, porque senão eu sinto que eu tô ultrapassando o limite dela, né? Então, é importante a gente ter esse limite. E as pessoas cada vez mais estão tendo dificuldades em respeitar o limite do outro, o que é uma coisa que precisa ser vista, né? Convenhamos que precisa ser vista. Então, assim, até onde o outro pode ir, né? Até onde eu posso permitir que a energia do outro me afete.
Porque lembra que eu falo que, claro, que o outro vai lá, manda energia, não quer nem saber, ou tá com uma energia pesada e não quer nem saber de rezar, de pôr o joelho no chão e tentar fazer mudar essa situação, não. Quer levar essas energias para os lugares. Isso é uma responsabilidade do outro, é importante. Eu, quando tô com uma energia pesada, mais densa, ruim, uma energia... Cara, eu me silencio. Eu vou lá, faço uma prece, coloco o Ho'oponopono, né? Pra tocar o dia inteiro na minha orelha. Evito de ficar conversando, propagando aquilo que não tá legal. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que só quer falar de coisa ruim. Parece um para-raio de coisa ruim. Só reclama da vida. Só quer falar coisa que não agrega a nada, a não ser fazer as outras pessoas entrarem em surto, em pânico, em medo, Entende? Mas e aí? É minha parcela de responsabilidade. Né? Porque se eu permitir que aquela energia entrasse de alguma maneira no meu campo, eu permiti, então a minha guarda estava baixa. Não é, Marusca? Eu penso que é um desafio lidar com essas energias, tá, gente? Isso é um desafio que não é só meu, é um desafio geral. Por quê? Eu permito que aquela energia entre no meu campo. E aí? Eu acabei de pegar um problema que não é meu, uma situação que não é minha, eu peguei. Aí já não basta as minhas, né? Que aí eu brinco que é feio, mas é verdade que é um peito pra quem tá cagado, né? Mas assim, faz diferença, porque já não basta as minhas, né, energias. Então, já tô lá com as minhas energias, com os meus desafios, com os meus monstrinhos, com as minhas criaturas, pego de outro. Foi uma semana que eu fiquei mais quieta, sabe? Foi uma semana que eu tentei silenciar para mim não entrar numa energia que não era minha, mesmo já estando com aquela oscilação. Porque, gente, oscilar de humor é normal, tá? Ainda mais nós mulheres. Ainda mais nós mulheres. Mas assim, é normal. Só que a gente precisa lidar com isso de uma maneira mais leve. Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre oscilei muito de humor por ter essa irritabilidade muito aflorada. Fogo, né, gente? Pessoa de fogo, ascendente em fogo, lua em fogo. Sou muito irritável, né? Então eu brinco que a minha criatura da raiva tem 2 por 2 e tá tudo bem. Hoje eu aceito isso. É leve pra mim lidar com isso, mas é um desafio diário não querer esganar alguém. E eu sei que muita gente passa por isso. E por isso que eu falo. Ah, Juliana, você acha bonito falar isso? Não é que é bonito ou feio. Eu falo isso porque muita gente se cobra de ser assim. E é normal. É a nossa essência. Quando eu me aceitei como essência, né? A minha essência ser assim. Claro, gente, quando a gente aceita, não quer dizer que eu vou sair chutando todo mundo, tá? Vontade não falta, mas... Tô brincando, tá? Tem gente que pede pra levar um... Porque eu brinco, eu sou sagitariana do terceiro decanato. Então, o terceiro decanato, né? Ele pegou só o coice do cavalo, que é Sagitário é metade homem, metade cavalo. O primeiro decanato é bonitinho, pega a parte homem. O segundo decanato pega o meio do cavalo. E o terceiro pegou só o coice. Então, por isso que eu me aceitei essência sagitariana. Né? Mas isso não é desculpa, tá? Falando de uma maneira séria agora, isso não é desculpa pra eu sair fuzilando ninguém, né? Eu preciso respeitar o limite do outro, assim como o outro respeitar o meu. Mas essa questão do humor sempre foi um desafio, né? Ainda mais como terapeuta, porque o terapeuta ele não pode dar resposta. Faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. As pessoas que fazem atendimento comigo sabem, né? Eu não dou resposta para ninguém. Eu respondo geralmente com outra pergunta. Tá, o que você sente que falta na sua vida? Ah, falta, sei lá, movimento. Então, movimenta. Eu não tô dando resposta, você mesmo tem a resposta.
Imagina, eu vou dar a resposta para alguém? Eu mal sei o que tá dentro de mim, gente. Não é? Então, assim, eu dou sempre uma deixa para você pensar e você entender o que tá se passando aí dentro, né? Então, é algo que é importante você ter essa resposta. Mas oscilar de humor, gente, é normal. Até mesmo porque tá tudo mudando muito rápido. O universo está em uma rotação vibracional também muito rápida. Então, o que era agora mesmo já não é mais. Fulano vive de passado. Antes, quando a gente ouvia isso, né? Fulano vive de passado. Era passado mesmo. Agora a gente já chama de passado o que aconteceu há 1 hora. Parece que faz muito tempo. Parece que é muito tempo. Parece que é muita coisa. Mas não é. Então, olha o quanto, né, está mudando. Está tudo muito mudado. Olha o quanto esse movimento está sendo gerado de uma forma muito rápida. Então, por isso da oscilação de humor. Por isso, às vezes, a gente olha para a situação e fala, nossa, que raiva. Daí a pouco você já tá tranquilo. Mas eu preciso entender se isso é uma energia minha ou se eu estou permitindo que o outro interfira. Tá? Porque o outro tentar interferir é uma coisa e eu me permitir ser interferida é outra. Que essa interferência venha até mim é outra coisa. Eu tenho esse poder sobre mim, sobre o meu campo, de me proteger, de me blindar, de segurar esse paranauê de uma forma que isso não me interfira. Porque se eu estou permitindo, é um problema meu. Então, eu preciso olhar para a situação de maneira leve. Lidar com essa energia interna, mais do que a externa, porque a externa é uma permissão. De alguma forma, eu me permito, né, ter essa interferência. E aí, eu começo a soltar. Aí, eu começo a me posicionar perante o meu campo. Isso não é meu, isso não me pertence, isso aqui é seu. Vai para a luz. Entende? É muito importante a gente aprender a lidar com essas energias. É muito importante a gente olhar para essa questão de humor e saber se o que está me deixando oscilante numa montanha russa, né, como disse a Ana Paula, que é muito importante, se é meu ou se é do outro. Porque se é do outro, não precisa fazer parte da minha vida. É do outro. Ah, mas fulano chegou com uma energia ruim perto de mim, parece que eu catei tudo aquilo pra mim. Orai e vigiai. A oração é o nosso escudo. O se reequilibrar é o nosso escudo, é o que nos mantém de pé. Então, se eu não entendo isso, né, não é, Janete? É o nosso escudo, é o nosso ganha-pão, literalmente. Porque como que a pessoa sai de casa? Eu ainda escuto isso de vez em quando, gente. Ai, não, eu não gosto de rezar, eu saio de casa. Gente, eu brinco que a pessoa deita riada e acorda riada. É a mesma coisa de deixar lá o cavalo prontinho. Não dá. Mesma coisa de você deitar pra dormir com a roupa de trabalho. Não, porque no outro dia eu só levanto e vou. Não dá. A gente precisa ter consciência de que é necessário orar e vigiar. Porque aí eu paro de permitir que o outro, que a energia do outro, que a energia externa afete minha vida. E aí as oscilações serão menores, tá? Porque lembra que a gente fala de um grupo grande aí de mulheres, né? A maioria aqui é mulher. Então, a gente já tem essa parte hormonal, que é uma montanha russa natural. Fora a nossa essência, né? A nossa centelha divina que tá dentro de cada um, que cada um tem um jeito. Não dá
para falar, eu queria ser assim, eu queria ser mais leve, eu queria... A gente pode trabalhar isso. Mas o que é a sua essência, eu não falo pra vocês da minha essência. Eu sou uma pessoa que eu sou muito estopim curto. Então eu sou uma pessoa literalmente raivosa. Tá chegando o mês de agosto, tem que vacinar. Mas assim, eu sou uma pessoa extremamente... Coisas às vezes pequenas, eu vou trabalhando pra mim não surtar, porque me dá vontade de sacudir. Então, é necessário ser trabalhado. Eu me trabalho. Às vezes eu deixo relevo, às vezes eu respiro, às vezes eu mando pra luz. Pra luz, gente. Ainda é pra luz. Mas, é minha essência. Não adianta eu brigar comigo mesma. Eu quero ser uma pessoa que não tenho raiva. Eu vou brigar, não vou me aceitar, vou ficar chateada porque eu vou ficar olhando do outro, me comparando ao outro e não vou ser feliz. Porque eu tô buscando algo que não é meu. Entende? Então, primeira coisa, a gente precisa trabalhar esse orai e vigiai dentro de nós. Essa elevação de vibração para conseguir lidar com as situações. E segunda coisa, autoconhecimento, porque aí você passa a se respeitar. E aí você entende que as suas oscilações são suas, né? Ou se são do outro. E aí a gente começa a se reconhecer como ser humano. Como cada um sendo fonte de uma coisa. Cada um sendo bom para uma coisa. Eu não preciso ser bom como o outro. Preciso ser bom como eu. Entende? Então, isso é importantíssimo. Não dá pra não olhar pra isso. Então, essa semana, bora começar respirando fundo. Bom humor sempre para trazer coisas boas. O mau humor, a reclamação nunca trouxe coisas boas. Pelo contrário, só baixa nossa vibração. Então, bora elevar essa vibração, bora trazer bom humor para nossa vida, dar boas risadas. Eu sempre sugiro, o dia que às vezes eu levanto mais chuezinha, gente, eu coloco no YouTube vídeos engraçados. É muito massa, eu morro de rir, parece que transmuta minha energia, muda meu dia. Então, bora assistir uns vídeos engraçados aí. Eu acho que o canal que eu gosto chama Sertão alguma coisa. É muito bom. Bora dar risada, bora trazer bom humor, bora trazer aí essa vibração mais elevada para nossa semana. Combinado? Sábado tem live, eu fiquei morrendo de saudade que sábado não teve live, mas sábado agora tem live às 20 horas, nosso encontro marcado. Gente, uma excelente semana, todas as bênçãos do Criador sejam derramadas sobre nós. Bora começar com os 2 pés a semana, bora trazer movimento, tá? Vibração elevada, movimento e bom humor. Gratidão, Paula. Feliz semana a todos. Gente, obrigada a todos que estiveram comigo até agora. Sábado a gente se vê na próxima live. Fernanda, obrigado. Depois eu já vou te chamar no zap, tá? Marusca, beijo. Obrigada. Fique com Deus. Boa semana, Janete. Gente, até segunda não, até sábado. Obrigado, Lê. Ótima semana. Beijo, gente. Até sábado às 20 horas. Fiquem com Deus. Gratidão infinita. Até!